Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida de forma rica e poderosa. Povo da fé, eu venho aqui hoje trazer ao seu coração uma palavra que eu tenho certeza que vai fortalecer a sua vida, vai levantar o seu espírito e vai mostrar que você tem que entender e compreender que muitas das vezes Deus ele irá te repreender. Deus irá fazer uma cobrança de você, mas não para o seu mal, jamais para o seu mal, mas sempre para o seu bem, para a sua fortificação, para o seu levante. Então, muitas das vezes, você tem que se manter vigilante, você tem que se manter atento a tudo que tem ocorrido em volta do Senhor e da Senhora, e sempre, sempre com um coração voltado à palavra de Deus, sensível ao que Deus tem lhe falado, para que o mal, o inimigo, não tenha condições de seduzir o Senhor e te enganar. Mas, pelo contrário, por você estar embasado na palavra de Deus, a sedução do inimigo, os manjares do inimigo não conseguem te atingir, não consegue ter eficácia sobre a sua vida, pois a sua vida está embasada na palavra de Deus. Paulo, ele vai nos fazer uma exortação final, uma orientação para que nós venhamos nos fortalecermos na fé diante de Deus. E olha o que está escrito na palavra do Deus Altíssimo: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Muito bem, vamos por partes do que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Sede vigilantes. O que Paulo está querendo nos dizer com essa frase? Que nós devemos vigiar, tomarmos cuidado com o que tem acontecido em volta de nós. Pois você já reparou que na atualidade a qual nós estamos vivendo hoje, tem tentado corromper os bons costumes, tem tentado de todas as formas fazer o errado ser o certo e o certo ser errado. Então é por isso que Paulo diz: sedes vigilantes. Você tem que observar o que tem acontecido em sua volta e observar e analisar para que você não venha se perder da sua fé, para que você não venha ser contaminado, para que você não seja envolvido pelo efeito manada. O que é o efeito manada? O que todo mundo está fazendo, a massa começa a replicar. A pessoa, muitas das vezes, por ver os outros fazendo algo ou agindo de uma certa forma, mesmo sabendo que é errôneo, mesmo sabendo que aquilo tem desagradado a Deus, a pessoa com medo de ser rejeitada, com medo de ser excluída, com medo de não ser envolvida em certas situações, em certos grupos, ela acaba cedendo para ser aceita. Então é por isso que Paulo diz: sedes vigilantes. Vocês sabem qual é a sua fé. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Então mantém-se em vigilância para que vocês não venham se perder, para que vocês não sejam contaminados. E Paulo disse mais: permaneceis na fé. O que Paulo está querendo dizer também? Que nós não podemos esfriarmos na nossa fé. Não podemos carregar o nome de quem vive, mas estarmos como quem está morto. Não é para nós dizermos que somos servos do Deus Altíssimo, mas na realidade, na prática, não temos vivido, não temos exercitado a nossa fé diante
a situação adversa, diante alguma circunstância contrária, em vez de, neste momento, eu proferir a minha fé e declarar com todas as minhas forças que eu sou homem e mulher de Deus, eu dizer que só o Senhor salva, eu acabo me omitindo, eu acabo me fazendo de desentendido, fingindo que não estou vendo nada. Eu vejo alguém indo para o buraco, eu vejo alguém se perdendo e eu não tenho força, eu não tenho coragem de falar para aquela pessoa que há uma solução, que há uma esperança. E a solução e a esperança para aquela vida é o Senhor Jesus. Isso é permanecer na fé, é não se envergonhar do nome do Altíssimo, é manter a compostura. Meu amigo, por mais que a Bíblia não condene a bebida alcoólica, só que você já reparou que muitos cristãos dizem que beber socialmente não é pecado? Não, não é pecado, não. Pecado é a embriaguez. Tudo bem, eles não estão errados. Mas tem pessoas que elas não sabem lidar com a bebida alcoólica. E nós, como homens e mulheres de Deus, devemos zelarmos pelo bom nome de Cristo e não trazer o escândalo, não trazer aquilo que vai trazer a destruição aos outros. Então nós tomamos a atitude, nos posicionamos a não levar bebida alcoólica, bebida forte até os nossos lábios. E isso me faz lembrar, se lembra do que o anjo disse quando ele falava em relação ao nascimento de João Batista, que desde o ventre de sua mãe Isabel, ele seria cheio, cheio do Espírito Santo. E ele não levaria aos seus lábios nem vinho e nem bebida forte. E o próprio Jesus disse que não houve outro maior do que João Batista. E aí? Mas por que ele não trouxe a bebida forte, o vinho, até os seus lábios? Para não trazer escândalo, para não contaminar aqueles que estavam em volta dele, que eram ainda neófitos na fé, fracos na fé. Nós temos que entender algo. Devemos tomar Cristo como exemplo. Mas muitas pessoas, presta atenção, nos toma como exemplo. Então nós temos que vigiarmos e zelarmos pela nossa fé e pela comunhão dos nossos irmãos. E Paulo disse mais: portai-vos varonilmente. O que Paulo está querendo dizer? Que eu e você devemos nos portarmos com a postura de um homem e de uma mulher de Deus. Termos atitude de cristão, nos portarmos como os verdadeiros cristãos diante deste mundo. Lembrai-vos que a palavra diz que nós somos o sal da terra. Quando o sal perde o seu sabor, de nada ele vale. O sal em falta, ele, como eu acabei de dizer, faz falta, e ele em excesso fica intragável, fica não consegue se fazer o uso do alimento como deveria ser feito, porque ele se torna muito salgado, muito, de uma forma que você não consegue utilizá-lo mais. Então você tem que saber se portar de uma forma a qual você venha trazer sabor, venha trazer o equilíbrio para aquela situação. Tanto é que em qualquer tipo de doce se coloca-se um pouquinho de sal para o quê? Para acentuar, valorizar o sabor do doce. Você pode ver até em uma comida doce que aparentemente não levaria sal, se acrescenta. Porque o sal ele traz o equilíbrio certo para as coisas.
E agir varonilmente é isto, é agir de uma forma que as pessoas olhem para nós e vejam a graça e a benevolência de Deus. As pessoas olhem para nós e venham a ver uma atitude, uma postura de servo e serva de Deus. E ele disse mais: fortalecei-vos, porque ninguém consegue tomar essas atitudes as quais foram transmitidas ao Senhor agora, se ele não se fortalecer. E se fortalecer em quem? Em Cristo Jesus. Pois sem ele nada, ei, sem ele nada podeis fazer. Sem a presença do Altíssimo na sua vida, no seu coração, você não pode nada. Você não consegue dar um passo sequer se Deus não estiver contigo. Se você não estiver fortalecido em Deus. Porque entenda uma coisa muito importante. A nossa batalha ela é espiritual. É uma batalha que nós não conseguimos enxergar com os olhos físicos, mas sim com os olhos da fé. E há uma peleja de dia e de noite entre o bem e o mal, pelejando pela nossa alma, pela nossa vida. E qual é o que prevalece, pastor? Aquele que eu fortaleço. Por isso Paulo disse: fortalecei-vos. Nós temos que nos aprofundar, querer ainda mais Deus na nossa vida, buscarmos com mais e mais intensidade a presença de Deus, ter uma comunhão real e verdadeira com o Altíssimo, se santificar. Se você ler bem a Bíblia com atenção, você vai ver que sempre quando Deus quer fazer algo grande, algo extraordinário entre o povo dele, Deus manda o povo se santificar, se consagrar, para que o extraordinário venha a acontecer. E o fortalecei-vos é isso, é se santificar, é se consagrar ao Santo dos Santos, ao verdadeiro Rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tenha uma vida com Deus. Agir de forma santa. Sede vigilante. Permanecer em sua fé. Agir de forma varonilmente. E fortalecei-vos. E você verá a grandiosidade de Deus se revelando e manifestando sobre a sua vida. Amém, gente? Neste momento, eu gostaria de unir a minha fé com a sua. Juntos, invocarmos e clamarmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então vamos orar, pois é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, grande é o Senhor, meu Pai, poderoso é o teu nome. Meu Pai, mais uma vez eu me coloco junto com os teus servos, na tua presença. Junto ao Senhor, eu peço, meu Deus, misericórdia, socorro e graça pelas nossas vidas. Meu Pai, o Senhor tem assistido e tem visto o que cada um destes tem passado, tem vivido em sua vida. O Senhor sabe das angústias e das dores de cada um deles. E por isso eu te peço, meu Deus, trazei livramento, trazei resposta, meu Pai, a cada uma dessas vidas. Não permita que nenhum deles, meu Pai, venha ficar à beira do caminho, venha desanimar, venha esmorecer na fé. Mas pelo contrário, sejam renovados e fortalecidos no Senhor. Que a sua palavra, meu Pai, venha levantá-los e erguê-los. Que a voz profética que eles ouviram neste momento, que a palavra que foi lançada, semeada no coração de cada um deles, instantes atrás, meu Pai, venha trazer transformação, venha trazer mudança, venha trazer, meu Pai, consolo e fortalecimento a cada um deles. Que eles não venham se perder, se desviar, que eles não venham, meu Pai, ficarem na beira do caminho, não, mas pelo contrário, que eles venham permanecer no Senhor e venham ter mais fome e sede da tua presença. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor quebre as cadeias do inferno, o Senhor quebre as correntes do mal, meu Pai. Que o Senhor traga libertação a essa mente, a esse coração, a esta vida.
Que o Senhor aquebrante, meu Pai, o coração pedrificado pelas setas do inimigo. Que o Senhor destrua, meu Pai, todo pensamento imundo e maligno que o diabo tem plantado e semeado sobre essa vida de dia e de noite. E que a partir de hoje, meu Pai, haja transformação, haja vitória, haja mudança na vida deles. Pois desde já, meu Pai, pelo poder da fé, eu profetizo, eu determino junto a Ti, meu Pai, libertação, cura, saúde, resposta, vitória a cada um destes, em nome de Jesus. Meu Pai, eu estendo as mãos em direção a cada um deles. E que em nome de Jesus, todo o aguilhão do inferno, toda seta do mal caia por terra, que o enfermo seja curado, que aquele que estava, meu Pai, no fundo do poço venha se reerguer, se levantar para a glória e louvor do seu nome, pois eu profetizo o milagre, a bênção, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Creia e tenha certeza da vitória. E desde já, sua vida já foi abençoada e transformada em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até mais.